Olá pessoal, meu nome é Felipe Amada, sou fisioterapeuta e consultor científico da HTM e hoje vou apresentar para vocês o SteamHair, essa plataforma de terapia capilar. É um equipamento que conta com diversas tecnologias, dentre elas a alta frequência, com eletrodos específicos para aplicação capilar, a fototerapia com um cluster de LED linear vermelho e infravermelho, com o opcional de trabalhar com a fototerapia na cor azul, e a vacoterapia, com uma técnica de aplicação exclusiva, diferente da apresentada no mercado atual da tricologia. O equipamento conta com 15 protocolos pré-programados e diversas indicações terapêuticas, dentre elas alopecia, cicatrização, pós-transplante, entre outras. Para a gente falar um pouquinho mais sobre o equipamento, a gente vai entrar nas especificidades de cada tecnologia. Quando a gente fala de correntes elétricas, a gente tem que lembrar que as correntes elétricas estão relacionadas com a movimentação das partículas elétricas dentro de um campo elétrico aplicado. E essa corrente ela pode ser emitida de uma forma contínua, isto é, um polo vai permanecer com uma polaridade e o outro também, então um polo positivo e um polo negativo, por exemplo. Ou ele pode ter uma alternância de polaridade, ora ele está numa fase positiva, ora numa fase negativa, se tornando uma corrente alternante. Outra característica importante das correntes é a sua frequência, uma unidade medida em Hz relacionada com o número de oscilações da corrente que vai acontecer dentro de 1 segundo. Então, se a gente observar aqui, quanto maior o número dos Hz, maior vai ser o número de ciclos de oscilação elétrica dentro daquele tempo estabelecido. Nos mecanismos de ação do equipamento, nós temos a formação do ozônio, a liberação desse oxigênio reativo e uma reação oxidativa que vai acontecer. Por isso ele tem uma ação bactericida e fungicida, porque a maioria das bactérias e fungos eles trabalham sem níveis de oxigênio. Nós temos diversas indicações para a utilização da alta frequência na terapia capilar, desde a preparação desse tecido para um tratamento invasivo, como um microagulhamento, uma cirurgia de transplante, por exemplo, para lesões de acne que podem acontecer em pessoas que têm um nível de seborreia, cicatrização de feridas, pós-operatório. E a gente tem que sempre lembrar que a aplicação da alta frequência, por ser uma corrente de alta frequência, é com os cabelos e o couro cabeludo sempre seco e o tempo estimado de 5 minutos de tratamento. Aqui um respaldo científico da utilização da alta frequência para vocês. Então esse estudo utilizou a alta frequência, é um estudo retrospectivo, avaliou 316 prontuários de pacientes que foram submetidos a cirurgias plásticas. O que foi observado? Nesses pacientes, a maioria tinha deiscência pós-cirúrgica. O que seria deiscência? Uma dificuldade na cicatrização, no fechamento dessa ferida operatória. Geralmente ocasionado por alguma alteração de bactéria e falha na cicatrização inata. Foi utilizada a alta frequência de 5 a 10 minutos por 7 a 19 sessões, dependendo de cada caso, para auxiliar no fechamento dessas lesões. E o que foi observado? Que a alta frequência foi efetiva no auxílio da cicatrização dessas feridas. Então, se a gente observar aqui nessas fotos, a gente consegue observar a ferida aberta e a ferida fechada ao final do tratamento. Outro recurso que nós vamos abordar é a fototerapia. Uma das dúvidas bem grandes que nós recebemos é sobre as diferenças entre laser e LED, porque os LEDs são uma tecnologia muito nova. As características diferentes entre uma tecnologia e outra estão relacionadas com as suas características físicas. Então, ambos LED e laser são monocromáticos. O que quer dizer isso? Que eles possuem uma mesma cor. Então, eles têm um comprimento de onda definido e vão ter uma única cor. Então, ambos funcionam dessa mesma maneira. A diferença vai ser para a coerência e para a colimação dessas luzes. As luzes lasers, elas têm os fótons, que são as partículas funcionais da luz, organizadas no mesmo tempo e no mesmo espaço, que significa coerência. E esses fótons, além disso, eles seguem uma única direção. Diferente do que acontece com os LEDs. Os LEDs não são coerentes. Então essas partículas elas estão em diferentes tempos e espaços e ele não faz um feixe colimado, ele faz um feixe abrangente. Por isso o exemplo aqui da lanterna, que é uma luz que se abre. Qual é o benefício da terapia com LEDs? O custo ser um pouco mais barato. Então agrega o profissional, o acessório.
e a área de abrangência é maior. Então você consegue economizar um pouco de tempo, já que os efeitos fisiológicos são muito similares. Aqui nós temos um gráfico de uma pele e dos comprimentos de onda relacionado com a sua superficialidade ou a sua profundidade. Então nós temos que sempre relacionar. Quanto menor for o meu comprimento de onda, mais superficial vai ser a minha ação. E quanto maior o meu comprimento de onda, mais profunda vai ser essa atuação. Então se a gente falar de um comprimento de onda azul, por exemplo, eu consigo chegar aqui próximo das minhas invaginações da derme papilar. Um comprimento de onda vermelho, ele vai chegar um pouco mais profundo na derme, quase na derme reticular. A luz infravermelha também, um pouco mais profunda. Então a gente tem que sempre lembrar dessa regrinha. Nós também não podemos nos esquecer da atuação dessas luzes. Essas luzes de baixa potência, elas vão estimular componentes orgânicos do nosso corpo. Esses componentes recebem o nome de cromóforos. Então, quais são os cromóforos do nosso corpo? A citocromoceoxidase, que é uma enzima que fica lá dentro da mitocôndria, a melanina, a hemoglobina e a água. E a gente também tem, frente ao estímulo das luzes de baixa potência, uma melhora da permeabilidade de membrana dessas células. Quais seriam os efeitos gerais da fototerapia? A gente tem um auxílio no reparo tecidual e melhora do metabolismo, aumento da energia, principalmente relacionada com a otimização da função da enzima citocromoceoxidase. Se ela trabalha um pouco mais rápido, a gente tem mais energia para oferecer reparo tecidual, dentre seus outros efeitos bioquímicos e biofísicos do tecido. Quando a gente fala de cada luz especificamente, a luz azul, qual seria o benefício da luz azul quando a gente fala de efeito bactericida para o couro cabeludo? A luz azul, ela vai atuar nas porfirinas das bactérias. O que são as porfirinas? São proteínas produzidas pelas bactérias quando elas consomem o sebo. E essas porfirinas, elas funcionam como um cromóforo, elas têm uma sensibilidade, uma facilidade em absorver essa energia luminosa. Quando elas absorvem essa luz, o que acontece? Uma reação oxidativa, é liberado um oxigênio reativo e acontece a erradicação dessas bactérias. E a gente tem diversas indicações, desde o tratamento da acne, na parte capilar, asepsia, foliculite e alguns estudos também comentam da luz azul para utilização na candidíase, lógico que em outras áreas do corpo. Quando a gente fala de luz vermelha, o mecanismo principal na ativação do ATP, da mitocôndria relacionada com a enzima citocromoceoxidase, a atividade dos fibroblastos, aumento da síntese proteica e aumento da permeabilidade de membrana, o que me auxilia em diversas indicações. Então eu consigo estimular os meus folículos a trabalharem mais, tentar ativar esses folículos em caso de alopecia. Nos casos inflamatórios, diminuir um pouco essa resposta inflamatória. Nos casos de pré e pós-operatório, para preparar esse tecido para receber uma lesão e para até auxiliar na permeação de um ativo, de um princípio ativo. O mecanismo de ação da luz infravermelha é um mecanismo bem parecido, as cores vão ser diferentes, mas na profundidade. Porque nós trabalhamos com um cluster linear, porque trabalhando com um comprimento de onda vermelho e um comprimento de onda infravermelho, eu consigo atingir profundidades diferentes de forma simultânea. Então eu consigo estimular tanto o folículo que está mais superficial, quanto o folículo que está mais profundo. E eu tenho o benefício de fazer isso de uma vez só, ao mesmo tempo. Lembrando que a luz infravermelha, quando nós ligamos, ela não é possível ser vista. Quando a gente está trabalhando com terapia combinada, a gente vê uma luz vermelha, mas ela está mais relacionada com a cor vermelha do LED vermelho. Ok? E aqui um respaldo científico da utilização da fototerapia no tratamento da terapia capilar. Então esse artigo é um ensaio clínico que aplicou em 44 indivíduos a combinação de LED e laser vermelho em regiões de alopecia. Então, dividiu esse grupo, metade fez um tratamento placebo e metade fez um tratamento completo com LED e laser vermelho. Eles fizeram uma vez por dia por 16 semanas. E qual foi a observação? Qual foi o resultado que esse estudo conseguiu obter? Ele obteve aumento da espessura, densidade e número dos fios. Então, se nós compararmos aqui essa avaliação do couro cabeludo, a gente consegue ver o aumento do número de fios, da densidade, que é a quantidade, e da espessura desses fios, o que indica um fio mais saudável. E aqui a gente vai entrar na vacoterapia, que é a nossa tecnologia diferencial. A vacoterapia ela também pode receber o nome de endermologia,
mas o termo mais adequado para se trabalhar com essa tecnologia é vapoterapia. É um equipamento de eletrosucção que vai gerar pressão negativa. Geralmente a gente mede isso em milímetros de mercúrio. Ele vem lá de 1970, por Louis Pouget, que criou esse método de utilizar a pressão negativa na melhora dos tecidos. E ele está relacionado com o quê? Melhora da circulação, da extensibilidade do colágeno e do trofismo tissular, com benefícios para o edema e para o remodelamento dos tecidos. Então a gente conhece a vapoterapia clássica nas aplicações da estética, seja para o remodelamento corporal, facial, drenagem linfática, pump de glúteos. E no capilar nós vamos trabalhar com a mobilização do couro cabeludo. O que é observado ao longo do tempo é que os tecidos que têm alguma alteração da sua função capilar, ele tem uma maleabilidade diferente, é um tecido mais não tão móvel. Quando a gente faz o palpé-rolê, que é a avaliação pelo vácuo, o que a gente consegue identificar? Uma zona dermálgica ou dermodistônica, que é uma zona que a gente classifica como zona de congestão. Geralmente é uma região rígida, que responde com muita hiperemia, com um processo doloroso e com pouca maleabilidade do tecido. E a vapoterapia, nesse caso, vai trabalhar com isso, com a maleabilidade do couro cabeludo. Então, a técnica de aplicação utiliza a ventosa de tricologia pequena, grande ou a mini, que é uma ventosa opcional para as sobrancelhas. Observe que a vazão nas ventosas maiores é um pouco maior e na ventosa menor é menor. Tá? Então, é proporcional ao tamanho da ventosa. Indicações: alopecia e calvícies, no geral. A vapoterapia vai ser trabalhada geralmente na pressão máxima do equipamento, que é menos 530 mm de mercúrio, por um tempo aproximado de 15 minutos. E a gente tem que lembrar do que? Para que eu consiga ter uma vapoterapia efetiva, uma sucção efetiva do meu acessório, eu preciso que meu cabelo e meu couro cabeludo esteja molhado. Se eu trabalhar com o couro cabeludo e os fios secos, eu não tenho efetividade do acessório. O acessório foi desenvolvido para ser trabalhado com o cabelo embebido, molhado, e o couro cabeludo preferencialmente embebido em algum tipo de produto que vá auxiliar na ativação desses folículos, ok? E vocês vão observar isso melhor na prática, onde eu vou mostrar para vocês uma aplicação no cabelo seco e uma aplicação no cabelo molhado para vocês verem a diferença, tá? Então a indicação é trabalhar com o cabelo molhado. E a gente tem respaldo científico atual para a utilização da vapoterapia, principalmente com a utilização dos ativos. O ativo que nós indicamos é o ativo da loção Epigênio da Self Cosmecêutica. É um ativo com extratos vegetais, vitaminas e proteínas minerais, com diversos benefícios para a região capilar, então desde a melhora da energia, ativação das células e do crescimento, redução da queda, estímulo do crescimento, manutenção do bulbo em fase anágena, que é a fase de crescimento do fio, e limitação das alterações do DHT. Indicações são as mesmas e geralmente trabalhado em conjunto com a vapoterapia capilar. E aqui a gente tem um artigo que fez justamente isso que eu mostrei para vocês, tá? Então eles fizeram um tratamento com 25 pacientes em ensaio clínico, pacientes com alopecia, fluve e calvície feminina, e eles fizeram como tratamento a vapoterapia com pressão de 530 por 15 minutos e em conjunto com essa loção. Uma frequência de tratamento de uma vez por semana, num período de 8 semanas. Aqui essa foto está relacionada com a avaliação que eles fizeram no couro cabeludo antes e depois. Eles fizeram um mapa da região capilar para ter certeza que eles avaliaram a mesma região no antes e no depois. O que foi observado nesse estudo? Aumento da espessura, da densidade do número de fios. Então, se a gente observar aqui essas imagens do antes e depois, eu tenho uma densidade melhor, uma espessura melhor e um número de fios um pouco maior. Mas se eu observar o meu tecido, eu tenho um tecido de couro cabeludo melhor. Além de ter melhorado os fios, as hastes, eu melhorei o meu tecido, que é um dos benefícios da vaca. Ela não vai melhorar só a parte do crescimento dos cabelos, ela vai atuar sobre o tecido do couro cabeludo. Então, um tecido íntegro produz tecidos íntegros, no caso dos fios, tá bom? E aqui, um resultado nosso da utilização desse protocolo. Um protocolo um pouco mais incrementado, tá? Então, paciente de 34 anos,
com um diagnóstico de alopecia, ele realizou um tratamento de 36 sessões. Então ele fez 2 vezes por semana durante 3 meses e depois 1 vez por semana durante mais 3 meses. Então nós fizemos uma higienização. Foi feita a fototerapia com LED linear vermelho mais infravermelho, no protocolo de alopecia, que é 6 joles por centímetro quadrado, e foi realizada a aplicação da vapoterapia por 15 minutos em conjunto com a loção Epigênio. O paciente utilizou na casa dele o home care, que é um shampoo, um tônico e uma loção, em conjunto com o tratamento. Percebam que esse tratamento, gente, tratamento capilar é um tratamento prolongado e é um tratamento também que envolve multidimensões do paciente. Então requer um conhecimento bem aprofundado sobre as patologias e sobre os seus recursos terapêuticos aplicados. Vamos para as contraindicações. Então, diversas contraindicações considerando as tecnologias que nós temos no equipamento. Então, alterações de sensibilidade, eu devo tomar um pouco de cuidado. Dermatite, não é toda tecnologia que eu posso entrar em contato em cima de uma dermatite. Pacientes diabéticos, cuidado com as lesões. Doenças autoimunes, que nós não sabemos como vai ser a resposta desse organismo frente a esse estímulo. Fotossensibilidade, no caso das dermatoses, então, a pessoa que já tem uma sensibilidade à luz, eu vou tratar com fototerapia, será que é o meio mais ideal? Eczemas, fragilidade capilar, no caso da vapoterapia, gestantes e lactantes que não são indicadas para nenhum dos tratamentos, porque não há respaldo científico para a realização de tratamento nesse grupo de pacientes. Glaucoma, lúpus eritematoso, lesões vasculares, marca-passo, neoplasias, psoríase, processos infecciosos agudos, preenchimento de toxina botulínica no caso das regiões que possuem esse tipo de tratamento, no caso principalmente da fototerapia infravermelha e vermelha, telangiectasias e o uso dos antibióticos anti-inflamatórios, isotretinoína e vitamina A, que são medicamentos considerados fotossensibilizantes. Eles atraem um pouco mais a luz e podem gerar algum tipo de intercorrência. E agora nós vamos para a prática, onde nós vamos observar todas as técnicas de aplicação. Então, gente, aqui eu vou indicar para vocês as saídas do equipamento. Eu tenho uma saída de alta frequência, que é uma saída fixa, a gente não consegue remover esse cabo daqui, tá? Aqui eu tenho a saída de LED, onde eu vou conectar o pino médico. Então, uma conexão bem simples. E para desconectar, a gente vai seguir a indicação da setinha e vai puxar. Bem simples também. E aqui a gente tem a saída para o engate do vácuo, onde eu vou encaixar a minha mangueira. E para eu remover, eu vou pressionar e puxar. Então, assim que a gente liga o equipamento, ele vai me trazer as 3 funções: alta frequência, vacuoterapia e fototerapia. Pelas teclas Up e Down, a gente vai navegar entre elas. Para eu acessar qualquer terapia, eu vou pressionar o Select. Pressionei Select, ele vai me mostrar o protocolo disponível, no caso da alta frequência, ozonização. Eu vou acessar esse protocolo, vou pressionar o Start e depois que eu pressionei, a terapia está pronta para ser ligada na caneta. Para voltar, eu vou pressionar o Select até chegar na setinha e vou pressionar o botão para baixo. E para voltar para a tela inicial, também. Vamos entrar aqui na fototerapia. Assim que eu conecto o cluster, ele reconhece para mim os protocolos que estão salvos nesse cluster. Vou selecionar um protocolo. Qualquer alteração que eu faça torna esse protocolo uma operação manual e com isso eu consigo salvar esse protocolo. Como que eu vou fazer para salvar? Eu vou usar o Select para eu andar até a região que eu quero alterar, que é o salvar. Vou pressionar para cima e ele vai me disponibilizar a lista de protocolos disponível. Eu vou selecionar o protocolo que eu desejo salvar e vou pressionar o Select. Então, esse protocolo está salvo lá com o protocolo usuário 1 na lista de protocolos. Se eu andar com o Select até a setinha e apertar para baixo, eu vou encontrar ele aqui embaixo. Ah, mas eu quero excluir esse protocolo. Eu seleciono ele
Vou chegar lá no excluir de novo, vou pressionar para cima e vou selecionar lá para excluir esse protocolo com o select. E eu fiz a exclusão do protocolo. Para vacoterapia, nós vamos apenas definir o tempo na tela do equipamento e a pressão a gente vai dar de acordo com a maneira que a gente for trabalhar. Então, para aplicação de alta frequência, a gente conectou aqui o eletrodo pente. Lembrando que sempre que eu for trabalhar alta frequência no couro cabeludo, os fios e o couro cabeludo no geral tem que estar secos. A gente não pode trabalhar com o cabelo molhado, tá? A gente está trabalhando com uma corrente elétrica de alta frequência, tá bom? Então eu vou ligar sempre em conexão direta com o paciente e a intensidade é de acordo com a tolerância. E a gente vai passar sobre a região do couro cabeludo de interesse. Eu posso passar e tirar, ou passar colocando e tirando, tá? Se evitar fazer isso aqui, principalmente quem tem cabelo comprido, porque vocês observam aqui, ó, o que acontece? A gente pode embaraçar os fios, tá? Então a gente sempre tira e puxa, como se a gente fosse pentear essa região. A gente vai manter esse tratamento por uns 5 minutinhos, que é o protocolo de ozonização do equipamento. E nós vamos pentear por toda a região dos fios e a dose vai ser ajustada de acordo com a tolerância do paciente. O tempo geral desse tratamento é de 5 minutos. Então, para a aplicação da fototerapia, nós vamos utilizar o cluster linear de LED vermelho mais LED infravermelho, que pode ser usado de forma simultânea ou de forma individual, as duas luzes. Nós temos sempre que lembrar de separar os fios e direcionar a luz para o couro cabeludo. Toma muito cuidado no direcionamento do cluster para a haste do fio, principalmente quando o fio é escuro, porque o escuro está relacionado com a melanina e a melanina agrega calor, tá? Então a gente sempre vai afastar bem e eu vou direcionar essa luz para a região do couro cabeludo. E eu vou dar uma distância de mais ou menos um dedo. Então por isso que eu já apoio o cluster no meu dedo. E aí o protocolo que eu estou fazendo aqui é o protocolo de alopécia, que é um protocolo de 6 joules por centímetro quadrado das duas luzes. E aí, ao final da terapia, o equipamento vai emitir um sinal sonoro e vai parar a emissão, e com isso a gente pode andar para outra região. Então, irradiei a luz aqui, posso descer um pouquinho mais e vou irradiar aqui. Então, a gente sempre vai espaçar a região que a gente tem de interesse para trabalhar e eu vou dar uma distância de mais ou menos um dedo, que é 1 centímetro. Então, eu posiciono o cluster na região e pressiono o botão Start. Ao final da entrega da energia, o equipamento vai emitir um sinal sonoro e vai interromper a emissão da luz. E com isso a gente pode trocar de local. E aí a gente vai trocar de local de acordo com a área que a gente varreu. Então aqui eu varri essa área, eu venho para essa, vou espalhar também de novo o cabelo. Uma dúvida frequente que as pessoas têm é em relação à combinação com o uso de produtos, se eu posso usar a luz antes ou depois. O ideal é trabalhar com a luz antes da utilização dos produtos, porque a luz, além de trabalhar, né, na energia das células da mitocôndria, ela vai facilitar a permeação dos ativos. E aí eu não tenho que me preocupar com a compatibilidade do produto com a luz.
Então o benefício é sempre entrar com a luz primeiro e depois com o produto. E aí seguimos fazendo essa aplicação por toda a região de tratamento. Então, para a gente trabalhar com a vacuoterapia, eu vou utilizar o engate de vácuo. Lembrando que a gente tem essa parte aqui, que é onde eu vou conectar minha mangueira. E aqui a gente tem um filtro. Para que serve esse filtro? Para evitar que entre a sujidade pela mangueira dentro do equipamento, porque a gente não tem um filtro na parte posterior da máquina. E por aqui também eu faço a conexão da ventosa de tricologia, pequena ou grande. Então a gente vai rosquear. E aí eu vou escolher o tamanho que mais se adequa à área que eu vou trabalhar. Lembrando que quanto maior a área, maior deslocamento de tecido a gente vai conseguir, tá? Maior a pressão que a gente consegue. Então nela, na pressão máxima, e eu quero que vocês observem uma coisa. Mesmo abrindo o cabelo, eu não consigo fazer um deslocamento de tecido grande. Observem o ruído do equipamento. Olha como é diferente numa região que tem muito cabelo, de uma região que tem pouco cabelo. Conseguem perceber? Por isso que a orientação que nós damos é trabalhar na vacuoterapia com um produto. Normalmente os fios vão estar umedecidos e eu posso umedecer simplesmente com um produto, ou se o cabelo for muito longo, né, eu posso lavar esse cabelo e trabalhar com um produto só na área de tratamento para vocês evitarem de gastar esse produto. Então, para trabalhar com a vacuoterapia, nós indicamos o uso da loção Epigen da Selfie Cosmecêutica. Então ela é uma loção mesmo, né? Ele tem um aspecto meio sérum, bem concentrado de ativos. A gente vai passar diretamente sobre a região de interesse, tá? Então a gente passa aqui no couro cabeludo, eu posso passar diretamente e espalhar. E aí eu vou trabalhar com a vacuoterapia em cima dessa região. Então já apliquei o produto na região e agora a gente vai começar com a vacuoterapia. Lembrando que nós vamos utilizar na pressão de 530 mm de mercúrio, tá? A pressão máxima do equipamento. Então eu afasto e olha a diferença da conexão e o ruído que vocês conseguem observar com o couro cabeludo umedecido, tá? Então a nossa indicação não é trabalhar com o couro cabeludo seco, porque a vacuoterapia aqui vai trabalhar com a maleabilidade do couro cabeludo e junto com os ativos vai trabalhar nas disfunções relacionadas às patologias, principalmente das alopecias. Então a gente não tem dificuldade de trabalhar, seja numa pessoa com muito cabelo ou com pouco cabelo, desde que essa região seja trabalhada da forma adequada, que é umedecida preferencialmente com o sérum, tá? E a mesma coisa a gente consegue fazer com a outra ventosa que eu vou mostrar pra vocês. E a gente sempre faz esse balancinho para facilitar a prega tecidual. A impressão pode não ser muito legal, mas a sensação para o paciente não é desconfortável. Então nós vamos espalhar o produto por toda a região de tratamento. Eu vou usar a pressão máxima de vácuo do equipamento, que é a pressão de menos 530. Vou pressionar o Start e vou posicionar a ventosa sobre o couro cabeludo. Posso fazer uma leve tração e vou soltar. A sensação de pressão dessa ventosa é superior à ventosa pequena, essa ventosa de tricologia grande. E a gente vai repetir por toda a região de tratamento, sempre buscando atingir uma hiperemia intensa e sempre buscando também mobilizar o couro cabeludo, uma vez que nessas patologias
o couro cabeludo perde bastante a sua maleabilidade. E esse seria o objetivo do vácuo: aumentar a circulação sanguínea, a nutrição da região e melhorar essa maleabilidade do tecido, que muitas vezes se encontra rígido. Eu vou mostrar para vocês como realizar a prática com a ventosa de tricologia pequena, tá? Ela tem uma pressão menor e ela também pode ser usada em todas as regiões do couro cabeludo, assim como a grande. Eu pressiono Start, vou usar no mesmo protocolo que a ventosa grande, pressão máxima de menos 530 mm de mercúrio. A gente posiciona sobre a região, dá uma leve movimentada e eu removo. Sempre procurando maleabilizar o couro cabeludo. E sempre atento também ao ruído do equipamento. À medida com que a vazão de vácuo é dada, o equipamento muda o seu ruído, observem. E nesse momento eu faço a remoção. Perceba que para fazer a aplicação numa região de cabelo seco, eu tenho uma dificuldade no acoplamento da ventosa. Eu tenho pressão, mas ela não é tão efetiva. Então a associação com o produto é muito importante. Pensando numa aplicação para a região das sobrancelhas, para quem tem falha nas sobrancelhas, foi desenvolvida uma ventosa opcional, que é a ventosa mini. Então nós passamos o sérum na região, né, a loção capilar da Selfie. Também utilizamos a mesma pressão de menos 530 e vamos fazer o mesmo movimento. Note que pela ventosa ter uma área menor, por mais que eu esteja usando a pressão alta, eu não tenho uma sucção desconfortável e o movimento vai ser o mesmo, sempre até atingir a hiperemia e sempre aplicando uma quantidade suficiente do produto.